Olá, você é aluno do 5º ano. Eu sou a professora de Ciências Leonora. Estou com você para mais uma aula de Ciências e o tema da aula de hoje é energia e calor. Então hoje vamos continuar com a nossa aula anterior e eu espero que com essa aula você venha aí conhecer as formas de energia e a transmissão de calor usadas no nosso cotidiano, identificar as formas de propagação de calor, relacionar os processos de transmissão de calor com equipamentos e utensílios domésticos, identificar os materiais bons e os maus condutores de calor e também reconhecer o Sol como fonte natural de energia e calor para a Terra. Então hoje esse assunto nós vamos dar continuidade aí à nossa aula, que na aula anterior nós falamos aí sobre os tipos de energia. Falamos da energia luminosa, falamos da energia sonora, falamos da energia química, falamos aí de como os diversos tipos de energia e como que ela é utilizada aí no nosso cotidiano. Então hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar aí um pouco dessa energia térmica e calor. Essa energia térmica, que é essa energia que nós estamos convivendo aí todos os dias no fogão da sua casa, quando você liga o chuveiro, quando você liga o ferro para passar a sua roupa. Em todo momento aí você está percebendo energia térmica, você está percebendo calor. Então, a energia, ela é percebida aí todos os dias nas atividades que você realiza e nós temos aí eu quero falar com você que essa energia térmica ela está relacionada, bem ligada aí com a temperatura. Está relacionada com a temperatura dos corpos. Então, nosso corpo tem temperatura, aquela água que você aquece tem a temperatura, o chuveiro da sua casa você percebe a temperatura, se está quente, se está frio. Então, lembrando aí que nós falamos nas aulas anteriores do Sol como essa fonte de energia, de calor, de luz para a Terra. Pensando aí nessa energia também que quando você acende aí o fogão da sua casa, é uma fogueira, é uma chama de uma vela, você está lidando aí com calor, você está lidando aí com a energia térmica e lembrando que o nosso corpo humano, nós temos também energia, tanto é que você percebe quando a mão do colega está frio, quando a mão do colega está quente, por quê? Porque o nosso corpo tem calor. Se você começa a respirar próximo à sua mão, você percebe que a sua mão ela fica aquecida, porque você está liberando calor pelo seu corpo. Então, os corpos, eles podem apresentar diferente quantidade de energia térmica, como por exemplo aí, eu trouxe para você ter ideia do que eu estou falando dessa energia térmica, desse calor, dessa transferência de calor, quando eu trouxe essa água quente e essa água, né, uma água fria. Então, se você observar, nós temos praticamente a mesma quantidade de água e se você observar, a água quente, ela tem maior quantidade de energia térmica, ela tem maior quantidade de calor. E quero chamar a sua atenção de como que esse calor é transferido quando colocou a água. Esse copo não estava quente. Ao colocar a água quente nesse copo, você percebe que o copo também ficou quente. Por quê? Porque ocorreu uma transferência de calor. Então, tente aí pegar aí 2 copos com água, pode colocar aí quase a mesma quantidade, e você vai ver que o que nós estamos falando. A mesma quantidade de água e aquela água quente ela vai ter o mesmo volume, a água quente ela vai ter maior quantidade de energia térmica do que a água fria. É isso que nós estamos trazendo para você hoje, para que você entenda aí dessa energia térmica e a quantidade de energia térmica existente no corpo. Então, quando 2 corpos entram em contato, a energia térmica passa do corpo mais quente para o mais frio. Então, o copo ele não estava quente, mas quando ele recebeu a água quente, ele também ficou quente, porque passou a energia térmica, passou calor para o copo. Da mesma forma, quando você está pegando a mão de alguém, você percebe se a mão da pessoa está fria ou quente. Por quê? Porque está tendo uma diferença de temperatura. Se sua mão estiver fria, você vai perceber que a do colega está mais quente.
Se a sua mão estiver mais quente, você vai perceber que a do colega está mais fria. Por quê? Porque está tendo uma diferença de calor. Então, o calor, ele é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. É o que eu dei exemplo para você, quando sua mãe também está ali cozinhando, a colher, no primeiro momento, ela está fria. De repente, vai recebendo aquele calor ali do fogo, vai aquecendo aquela colher, então você percebe que a colher vai ficando mais quente. Então, está acontecendo uma transferência de calor de um corpo para outro. Então, isso quando há diferença de temperatura entre ambos. Foi o que eu expliquei para você da mão. Você só sabe que a mão do colega está fria ou quente, dependendo da temperatura da sua mão. Então, cada corpo tem uma determinada temperatura. Se todos os corpos estiverem na mesma temperatura, com certeza você não vai perceber nem se está mais fria, nem se está mais quente. Nós temos aí o Sol, que eu já falei nas primeiras aulas, como aí fonte de calor, é a principal fonte de calor da Terra, aquece a Terra, deixando essa temperatura amena, uma temperatura ideal para a sobrevivência dos seres vivos. Se a Terra esquenta demais, tem momentos no verão que o Sol está muito quente, você não consegue nem sair de casa. Por quê? Porque aumentou a temperatura, você não está acostumado com aquela temperatura aí de 40 graus, né? Ou tem lugares que chega até mais de 40. Então, você percebe que o seu organismo e o seu corpo vai adaptando também em determinada temperatura. Se você vive em uma região fria, se você chega num local mais quente, você logo vai sentir calor. Então, você sente calor porque seu corpo já está acostumado ali com aquela temperatura mais baixa. Então, parte da energia térmica produzida do Sol vai atingir a superfície terrestre, vai aquecer a Terra, garantir a sobrevivência dos seres vivos e garantir a nossa existência no planeta Terra. Lembrando que não é só o Sol que libera calor. A Terra, nós já trabalhamos aqui nos primeiros PET, nós falamos dos vulcões. E eu lembro que eu falei para você que no interior da Terra é muito quente, a temperatura do interior da Terra é muito elevada, tanto é que o homem não consegue ir nas profundezas da Terra, porque existe uma substância pastosa chamada magma, constituído de silício, de magnésio. Essas substâncias, elas liberam muita quantidade de calor. E devido ao movimento que esse magma faz ali debaixo da crosta terrestre, pode acontecer dele sair, né, através das placas tectônicas, entre as placas tectônicas existem ali limites e às vezes aquele magma ele sai para fora e vai ser a erupção vulcânica. Vai liberar grande quantidade de calor, muito, muito calor, você não tem noção da quantidade. Então, essa erupção vulcânica, ela libera aí grande quantidade de energia, de calor para a Terra. Então, não só o Sol que libera calor, mas nós temos também os vulcões que saem do interior da Terra, também libera grande quantidade de calor, com elevadas temperaturas, muito e muito alta, e que tanto é que você não consegue ficar próximo a um vulcão devido à intensidade, à alta temperatura que ele tem. Falamos aqui que o fogo foi uma grande descoberta que marcou a história do homem na Terra, que muitas atividades humanas podem ser modificadas graças à presença do fogo. E falamos até aqui como que descobriu, né, batendo ali as pedras, liberavam faíscas e aí surge o fogo e que facilitou aí a vida do homem na Terra, não somente para cozinhar os alimentos, mas para aquecer. O fogo, ele marcou, né, foi um grande marco na história da humanidade por causa da fonte de luz e calor que ele emite. O calor, na verdade, ele tem os efeitos do calor, ele pode causar aí variação de temperatura, pode causar aí mudança de estado físico e também a dilatação térmica que a gente vai abordar na aula de hoje. Então, vamos entender como é que o efeito do calor causa a variação da temperatura. Vamos imaginar
Quando você pega aquela água, aquele copo com água e leva no congelador. Então, a água está na temperatura ambiente, seja aí 20, 18, 26, 27, 30 graus. E você pega aquela água da torneira e coloca no congelador. No congelador, a temperatura é inferior. Então, aquela água ela vai perdendo calor para o meio, ela vai perdendo o calor dela, porque ela está num lugar de baixa temperatura. Quando ela chega em 0 graus, o que vai acontecer? Ela vai solidificar, ela passa de estado líquido para sólido. Então, você está vendo que o efeito, né, do calor, ele ou aumentar a temperatura ou diminuir, vai causar aí uma mudança no estado físico. Você já pensou naquela manteiga que você está lá no armário? Você pega a manteiga, coloca no fogão e ela começa a derreter na chama, na panela. Por quê? Porque recebeu calor. Se você tira aquela manteiga, coloca numa vasilha e coloca na geladeira, ela vai solidificar, ela vai ficar no estado sólido. Por quê? Porque ela mudou a sua temperatura. Então, você percebe que existe aí o calor, a variação de calor, de temperatura, vai interferir aí nas mudanças de estado físico. É aquele gelo que você tira e coloca na pia, ele vai perdendo calor para o meio. Então, o que vai acontecer? Ele vai ganhando calor do meio, aliás, né, porque ele está fora da geladeira, ele está adquirindo a temperatura ambiente e quando ele chega em 0 grau, ele passa por fusão, ele muda o seu estado físico. Então, nós vamos perceber que em todo momento nós estamos percebendo na nossa casa a variação de temperatura. Colocamos aí uma imagem com 2 chaleiras, uma com 20 graus, a outra com 70 graus. E a água, né, em 20 graus, ela foi colocada na chaleira, temperatura 20 graus. Aumentou, passou o tempo, o que foi acontecendo com aquela água? Ela foi fervendo, foi aumentando a sua temperatura, então ela já foi para 70 graus. Então, minutos depois, subiu a sua temperatura. Por quê? Porque ela recebeu calor. E você sabe, né, que nosso corpo também tem a nossa temperatura. O ambiente tem a sua temperatura, tanto é que todos os dias você vê nos jornais falando qual a temperatura que você vai ter o dia de amanhã. Hoje, qual a temperatura ambiente de hoje? Qual o grau de umidade? Então, tudo isso aí a meteorologia ela nos fornece esses dados. Nosso corpo também tem a temperatura. E quando você está acima da temperatura, que você fica com moléstia, que a gente vai dizer que você está febril, ou febre mesmo, então a sua mãe utiliza o quê? Um aparelho chamado termômetro. O termômetro é um aparelho muito aí utilizado na medicina para medir a temperatura de um corpo. Então, você vai perceber que existe um órgão do sentido muito importante aí, que a gente percebe a temperatura, que é o tato. Então, se você sai no sol, você percebe que sua pele está quente, o seu tato logo absorve aí aquele calor e logo manda mensagem para o seu cérebro e você logo sabe que está quente. Se você toca em alguma coisa no fogão da sua casa, você percebe o calor por causa do tato. Mas se você pega uma pedra de gelo e coloca também na sua mão, você vai perceber que ela está fria, que ela está gelada por causa do seu tato. Então, o tato é o órgão do sentido que vai fazer com que você perceba a temperatura dos corpos. Você percebe se algo está quente ou se está frio. O termômetro, já foi muito utilizado aquele termômetro que tinha uma coluna de mercúrio, que é um metal líquido nas condições ambiente. E quando você você está febril, colocava aquele termômetro debaixo do braço, aquele mercúrio dilatava por causa da alta temperatura do seu corpo. Então, hoje não utiliza mais esse termômetro, e sabe por quê? Porque o mercúrio é um metal tóxico. Então, devido o mercúrio não ser tão favorável ao meio ambiente, pelo fato dele ser tóxico, substituiu aí o mercúrio, o termômetro, por termômetro eletrônico, né, que esses termômetro digital. Hoje, na época da pandemia, você percebe demais aí, todo momento aí, medindo a temperatura do seu corpo, para verificar se você está em estado febril ou não.
A mudança de estado físico, ela é importante aí para você perceber que se mudou o estado físico, também teve mudança de temperatura. Você está vendo aí essa imagem, né, mostrando aí os graus de solidificação e difusão. E a dilatação térmica é também um efeito do calor e você percebe nas ferrovias. Onde passa trem de ferro, você percebe que os trilhos, eles são afastados. Por quê? Porque quando aquece, aquele ferro, aquele trilho vai ocupar um maior espaço. E para evitar acidente, então, os metais, ao aquecido, eles podem ter dilatação. Então, para evitar acidentes, eles colocam os trilhos um longe do outro, para que, se ocorrer essa dilatação térmica, ocupar um maior espaço, ficar mais fácil aí e não ter acidentes. Então, a dilatação térmica, ela ocorre por causa também do calor. Ocorre dela ocupar maior espaço ali devido à dilatação. E é muito utilizado aí nas ferrovias e é mais perceptível também nas ferrovias. Tá vendo aí, ó, uma imagem mostrando também. E nós temos aí os materiais condutores de calor, que nós já abordamos aqui em aulas anteriores, que existem materiais que transferem calor com facilidade, que são os metais, é o ouro, né, ferro, né, são vários metais. E nós temos objetos, materiais que não são bons condutores, como a borracha, a lã, o isopor, são maus condutores de calor. Falamos aqui por que geralmente os nossos objetos que a gente utiliza na cozinha é de metal, mas tem uma tampa, algo plástico para pegar, porque o plástico não é bom condutor, é fácil de pegar a chaleira e não queimar a mão. Já falamos isso aqui nas nossas aulas anteriores. Trouxe para você um experimento, mas esse experimento não vai ser realizado aqui hoje, porque ele demora, ele toma tempo, então você vai fazer na sua casa. Você vai pegar 2 cubos de gelo, né, do mesmo tamanho, um pedaço de tecido de lã e 2 pratos. E um cubo de gelo você cobre com a lã, seja um tecido, ou uma blusa, uma meia de lã, e o outro você deixa na temperatura ambiente. E você vai perceber qual desses que vai derreter mais rápido, ou seja, que vai passar para o estado líquido mais rápido. Quero que você faça em casa e converse comigo no Tira Dúvidas sobre isso, sobre esse assunto. Quero que você faça esse experimento aí na sua casa, que hoje não dá para a gente fazer ele aqui. A transferência de calor, ela pode ocorrer por condução, que nós já falamos aqui, que um corpo transfere calor para o outro, que é no caso da colher de metal que sua mãe mexe ali a comida, passa por condução, o calor. Então, o corpo, ele recebe calor e ele recebe o calor, passa do fundo da chama da sua casa, do fogão, para a panela, da panela para a comida e também, quando mexe aquele alimento, aquele calor vai para a colher de ferro. A transferência de calor, ele pode ocorrer por convecção. Imagine quando a sua mãe coloca a água para ferver. Ela começa a borbulhar, a movimentar. Aquilo ali é um movimento de convecção, ou seja, a água mais quente vai subindo e a mais fria vai descendo até aquecer toda a água. Existe também a por radiação, que é a forma de propagação que acontece muito aí numa fogueira. O sol ilumina a Terra por radiação, então não precisa você estar diretamente em contato com aquele objeto, com aquele corpo. Acontece uma radiação aí do calor. Esse assunto nós já falamos nas aulas anteriores, né? Hoje a gente só está mais retomando mesmo. O próximo assunto da nossa próxima aula vai ser sobre energia elétrica. Vamos falar na nossa próxima aula sobre energia elétrica, como é que ela forma, quais os tipos de energia aí elétrica que a gente mais utiliza, os equipamentos, como fazer para economizar energia na nossa casa. Então é esse o assunto da nossa próxima aula, não perca. Vou deixar aqui algumas atividades para você estar realizando, de acordo com o que você aprendeu em todas essas aulas, que na próxima aula a gente retoma também esse assunto. E te aguardo aí até a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade sobre energia elétrica. Até a próxima, te espero.